Esses bebês que são bebês de alta demanda, eles sugam demais a energia da mãe, porque eles dependem daquele cuidado intensivo o tempo inteiro. Eles estão acelerados o tempo inteiro. Mesmo que ainda não sejam aqueles bebês que andam, são aqueles bebês que o tempo inteiro ou estão chorando, ou estão gritando, querem mamar, querem colo, querem balançar. Então, esses bebês que o tempo inteiro precisam de atenção, sugam demais a energia materna, sugam demais a energia dos cuidadores. E aí o que acontece? A mãe começa a entrar naquele burnout que a gente fala, que é aquela exaustão, aquele desespero, aquele cansaço. Quando as mães falam, doutor, o que eu vou fazer para não enlouquecer? É basicamente isso. É nesse momento que a gente sabe que esse bebê tá sugando a mãe mais do que ela poderia aguentar naquele momento. Então, gente, nesse momento, assim, o que a gente tem que entender? O mais importante é a gente entender que as mães precisam, às vezes, ligar o que a gente chama, né, de zona da mamãe, né, zona materna, sabe? Porque é um estágiozinho quase que de stand-by, né? Você desliga um pouco do planeta e você vive só naquele, sabe, naquele modo de economia de energia, sabe? O celular não entra, às vezes, em modo de economia de energia para a gente conseguir terminar as atividades, para ele conseguir chegar com a bateria até o final. A gente funciona, às vezes, como um celular mesmo. Se você tá num grau de atividade muito exagerado, muito ansiosa, tem hora que você precisa dar uma desligada um pouquinho, ligar o modo de economia de energia para que você possa conseguir chegar até o final do dia, porque senão às vezes nem chega até o final do dia. Então é muito importante que vocês não se culpem por não dar conta de todas as atividades de casa, né? É importante que a gente entenda que o que mais precisa de cuidado nesse momento é esse bebê. É esse high need baby. Então, se esse bebê tá sugando a sua energia, não vai dar para você tentar dividir energia com outras coisas. Então, poupe a sua energia, entre no modo de economia de energia, porque vai ser a melhor forma de ter energia para concluir o dia e concluir os meses, porque esse bebê não vai mudar de um dia para o outro, da noite para o dia, certo? Ele tende a ser um bebê que vai ter demandas, necessidades altas ao longo da pelo menos a sua primeira infância, aí, com toda certeza. Outro ponto muito importante para a gente aqui é o ponto da alimentação, né? Esses bebês, principalmente esses bebês que mamam seio materno, eles são bebês assim que fazem sim o peito de chupeta. Porque além de serem bebês de alta demanda, eles são bebês que realmente são muito espertos. Então eles percebem que o seio materno não é só uma fonte de nutrição para eles, é também uma fonte de conforto, uma fonte de aconchego. Todos os bebês percebem isso. Mas os high need fazem o quê? Esses fazem mesmo peito de chupeta. Eu sei que nessa hora um monte de mãe vai querer falar: ah, então eu tenho high need baby. Meu bebê faz o peito de chupeta e tudo. Só que não é bem assim. Na verdade, a gente tem os bebês que fazem o peito de chupeta, porque tem associações, né, do peito com o sono ou com outras coisas. E tem os high need babies que realmente querem esse contato físico o tempo inteiro. Então, a gente acaba ficando mais, né, nessa dúvida aí na hora de se o peito é chupeta ou não, porque o bebê é high need ou não. Mas, de um modo geral, o que a gente entende? Que eles fazem com mais frequência, né, aquela nutrição não nutritiva, né? Eles mamam sem estar mamando. Então, eles ficam o que a gente carinhosamente chama de chupetando o peito. Ele faz o peito de chupeta e não é, para esses bebês, não é tão simples quanto parece para algumas outras situações. Falar, ah, mãe, tem que parar de fazer isso, porque ele tá fazendo seu peito de chupeta. Esses bebês fazem mesmo e com muita frequência, tá? Nesses bebês é muito complicado a gente tentar colocar uma rotina de mamadas, porque eles não aceitam regras nessa forma, né? Aí algumas pessoas vão falar, ah, mas todo mundo tem que ter regra. Eu também sou dessa situação que todo mundo tem que viver com rotina e com regras. Mas os high need babies a gente não consegue impor essas rotinas, essas regras de uma forma que seja saudável para a mãe e para o bebê. O que acontece? Né, nessa sociedade que nós vivemos, né, e nessa cultura que a gente tem, essa cultura ocidental que a gente tem, de que tudo tem que ter regra, independência, e né, às vezes a livre demanda não é uma coisa tão livre assim para as mães, porque a sociedade fala, nossa, ainda tem o preconceito de quem tá amamentando no shopping, quem tá amamentando no banco, né, gente? Então, assim,
Essas situações a gente tem que evitar, porque essas mães vão amamentar em qualquer momento, porque eles demandam isso, eles dependem disso. Os bebês high need, eles não têm hora e não tem como você negociar com eles, né? Tentar negociar com esses bebês que você vai, sei lá, dar uma chupeta ao invés do peito, ele não vai aceitar, ele vai arrumar um escândalo daqueles que só os bebês high need conseguem arrumar. Então esse é um outro ponto importante, é o ponto da alimentação deles.